Feliz sábado da igreja. É sempre uma alegria poder estar aqui na casa do Senhor, dividindo com os nossos amigos mais um pouco da palavra de Deus e do pão da vida. Agradeço a Júlia pela música. É engraçado, né? Como cresce. Como a gente fica um tempo sem ver, aí quando eu vejo assim, não acredito que já está desse jeito. Tem uma voz linda também. Parabéns. Também agradeço a Moisés pelo convite, né, de estar aqui. É sempre bom estar na Igreja Central, rever amigos de longa data, né? Há muito tempo que a gente já frequentava aqui, já vinha muito aqui. Aí com as divisões dos distritos que vão acontecendo, é natural, né, com o crescimento da igreja, a gente vai perdendo um pouco o contato. E é raro a gente ver alguns, infelizmente. Embora eu ainda moro em Formosa, mas a gente vai vendo pouco alguns nossos grandes amigos. E é bom estar aqui, rever alguns hoje, quando nós vamos abrir um pouquinho da palavra de Deus para meditarmos. Vamos então? Vamos àquilo que viemos fazer, adorar o nosso Senhor com culto racional. A palavra de Deus será aberta agora, eu peço que você abra em 1 Coríntios 4, nós iremos começar lendo em 1 Coríntios 4, 9. Mas antes, vamos orar a Deus agora, para que Ele nos inspire e inspire a você que irá também ouvir desta palavra hoje. Te pedimos, ó Pai, que o teu Espírito permaneça conosco, mas agora em porção dobrada. Que a tua palavra seja aberta, aquilo que for aqui lido, fale ao nosso coração, modifique o nosso modo de pensar, e o Senhor receba também cada petição ainda guardada em cada coração. Venha confortar esses corações, com a certeza de que o Senhor tem cuidado de nós, e que o Senhor tem feito tudo que é melhor para nós. Eu te pedimos por Jesus. Amém. Amém. 1 Coríntios 4, 9, vai nos falar sobre o grande Big Brother cósmico. Esse programa que começou nessa semana, acho que já começou, não tenho certeza, que é o Big Brother. Eu não recomendo que você assista, não. Inclusive, recomendo que você não assista isso. Tem muita coisa melhor para fazer com o nosso tempo. Tem coisa muito melhor, mais edificante a ser feita. Mas há ali uma coisa que eu percebo e que dá para a gente aprender um pouco também, com a ignorância humana. Dá para aprender um pouquinho com isso também. Veja, você percebeu como é que é estranho? Eles fazem cada coisa sendo filmados ali. Será que eles não percebem que estão sendo filmados? Eles estão numa casa, você reúne um grupo de pessoas em uma casa, coloca câmeras em todos os lugares, acho que até nos banheiros tem, né? Creio que em todo canto tem ali. E ele está sendo gravado 24 horas por dia. Não está um momento ali em que ele não esteja gravado. Mesmo assim, ele fala umas coisas, eles fazem umas coisas que parece que esquece que está sendo gravado, né? Ele, assim, todo o tempo. Eu acho que se você sabe que está sendo filmado, você é mais comedido, você é mais cuidadoso com o que você está fazendo, né? As pessoas estão me olhando. O que eu estou falando aqui, pessoas da minha rua vão ver, pessoas da minha escola vão ver, pessoas que eu nem conheço vão ver. Então eu deveria me cuidar mais, ser mais zeloso. Mas eles não são nada zelosos, né? Parece que é mais interessante quando saem dos limites, passam dos limites. E aí, com isso, com o tempo vai passando, talvez no começo eles até tenham um pouco mais de cuidado, mas depois com o tempo vai passando, a máscara cai. E eles começam a mostrar quem eles realmente são. E eles começam a esquecer até que estão sendo gravados. E por causa desse ato falho humano é que o programa tem feito sucesso, né? Nós nos esquecemos às vezes que somos observados pelas pessoas, que estamos nesse grande Big Brother. E eu não quero falar aqui de Big Brother, e o texto hoje, nossa meditação não é sobre isso, mas eu queria apenas nos lembrar que nós estamos em um grande Big Brother cósmico. O nosso testemunho, ele é uma influência positiva ou negativa a depender dele. E aqui hoje a atenção que eu queria trazer à igreja é que nós tenhamos sempre um cuidado sobre como tem sido o nosso testemunho. Vamos ver durante os textos por que é importante nós termos esse cuidado especial sobre a nossa influência sobre as pessoas. Como influenciamos as outras pessoas. Há muitas pessoas hoje que ainda sofrem em casa porque querem alcançar um parente, por exemplo, um ente amigo que ainda não se tornou cristão, ainda não se tornou adventista. E ele mal sabe que a maior ferramenta para ele trazer essa pessoa para a igreja, trazer essa pessoa para Cristo, é a sua influência e o seu testemunho pessoal. Às vezes você tem uma dificuldade grande com o seu trabalho, com o seu chefe, que está pegando no teu pé,
E às vezes a solução para o seu problema é o seu testemunho e a sua influência. Às vezes o seu problema é com o professor na escola, que também tem pegado no seu pé, com aquele amigo que tem pego no seu pé. E para tudo isso, um testemunho, uma influência que atrai as pessoas a Cristo é a solução. E a gente vai vendo um pouco disso. Mas vamos ao texto, vamos ver o que a Bíblia nos tem, o que ela nos fala sobre isso, esse grande Big Brother. A primeira parte do verso, hoje nós vamos nos ater a ela. Fica para um segundo momento, mas a segunda é a que nos interessa. Porque me parece que Deus nos colocou a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte. Agora a parte que aqui queremos ressaltar. Viemos a ser um espetáculo para o mundo, tanto diante dos anjos como de homens. Nós somos um espetáculo ao mundo. E aqui o mundo, olhando para a origem da palavra, não apenas a terra, mas aos mundos criados por Deus. Aos vários mundos criados por Deus. Nós somos o quê? Um espetáculo, um grande Big Brother. A Bíblia está dizendo que nós não somos chamados para sermos espectadores, mas agentes ativos no meio desse Big Brother. Entendamos assim. Quando você se dispõe a ser cristão, amigo de Deus, uma pessoa ao lado de Cristo, você se coloca em um tablado, sobe em cima e uma luz se acende sobre você. A partir de agora, tudo que você faz e fala é observado por pessoas que você conhece e não conhece. Você passa a ser um espetáculo ao mundo. Entendido? Um espetáculo ao mundo. É um poder que você tem. Agora, o que você fará dele? Você passa a ser, olha, eu não gosto disso. Eu não gosto das pessoas me observando. Eu não gosto disso. A partir do momento que nós somos cristãos, amigos de Deus, não temos escolha quanto a isso. As pessoas vão nos observar. Se você está no seu local de trabalho e as pessoas sabem que você é adventista, com certeza, cada ato seu será observado. Cada palavra tua é medida. Em nenhum momento as câmeras irão desligar sobre você. Há uma escolha sobre o que fazer com esse poder de influência, se por bem ou por mal, mas não sobre ele acontecer ou não. Já que você é amigo de Deus, nós somos colocados para ser luz. Para ser luz. Aqui ainda o texto diz que nós somos espetáculo não só diante de homens, mas também diante de anjos. Até os anjos param para te ver, meu amigo. Às vezes a gente tem aquela ilusão de eu estou no meu quarto, estou sozinho. A gente até falava para as crianças, Papai do céu está vendo, viu? Mas não só Papai do céu está vendo. Todos vêm, anjos vêm, os mundos criados por Deus vêm, as pessoas vêm. Ainda, se você for ver, Hebreus 12:1, e a gente vai passear um pouco hoje na Bíblia sobre isso. Hebreus 12:1, está pertinho aí, um pouquinho para frente. Hebreus 12:1 diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Nós estamos diante de uma grande nuvem de testemunhas. Uma grande nuvem de testemunhas. Muitas pessoas que te observam e às vezes você acha que está sozinho, que você não é visto. Esses dias eu fui surpreendido na academia, quando tinha acabado de entrar lá, e o professor chegou, aquele que faz o treino lá, chegou para mim, você é adventista, não é? Eu nunca ouvi. E eu já fui abordado assim em posto de gasolina, já fui abordado assim na escola, né? Você é adventista, não é? De onde me conhece? Não sei. No caso da academia foi bem tranquilo de descobrir por quê. Porque na hora eu me assustei, né? Falei, como é que ele sabe? Mas aí eu estava com a camiseta, Igreja Adventista Setor Bosque. Aí tá fácil, né? Dar testemunho assim tá fácil. É só vestir a camiseta e tá tudo bem. É uma aparência externa. E a gente aqui não quer buscar aquele testemunho apenas por aparência exterior. Nós vamos entender que ele realmente muda e tem poder quando é um testemunho que vem do coração, que parte de dentro, que não é apenas exterior. Agora, primeiro, vamos ver um pouquinho. Romanos 1,16, ele vai falar um pouquinho também sobre o poder do testemunho. Mas aqui ele é um tapa. Romanos 1,16, ele é um puxão de orelha para aqueles que às vezes querem esconder quem são.
Ele quer ser cristão, mas ele não quer que as pessoas saibam que ele é cristão. Entendemos assim? Veja o que diz o Romanos 1:16. Um puxão de orelha para nós, uma repreensão, mas com muito amor e carinho de Deus. Não me envergonho do Evangelho. E por que eu não preciso me envergonhar do Evangelho? Por que eu não preciso me envergonhar de Cristo, daquilo que Cristo faz na minha vida? Eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação. O Evangelho é poder, meu irmão. O testemunho é poder. Eu não me envergonho do Evangelho, eu não me envergonho de Cristo, porque Ele é poder de Deus para a salvação. É poder de Deus para a salvação. Através do seu testemunho você salva pessoas, muito mais do que por suas palavras. Se você muitas vezes não abre a Bíblia para dar um estudo bíblico, e poderia alcançar pessoas com isso também, mas quantas pessoas você pode alcançar por meio do seu testemunho? Lá na tua escola, lá na academia, lá no teu trabalho, na tua casa, para o teu vizinho. Como o vizinho fala da tua família? Quais os hinos ele ouve ali? Poder de Deus para a salvação. Poder de Deus para a salvação. Mas o verso, ele tem uma outra parte, que normalmente as pessoas leem e ficam assim, sem compreender muito bem. E ela diz assim a segunda parte: porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois o grego. E aqui o estranho, quem está falando isso é Paulo. Paulo, ele pregava principalmente aos gentios. E a missão dele, né, trazer os gentios para a igreja. Mas aqui ele diz que a primeira salvação era poder de salvação primeiro para os judeus e depois para os gregos. E a gente se pergunta por quê? Por que primeiro os judeus? Já conheciam, já sabiam. Por que não buscar primeiro os gregos, já que era Paulo dizendo? E a Bíblia, ela explica a si mesma. Essa é a beleza da Bíblia. Ela se explica. E quando a gente vai, a explicação para essa dúvida está logo bem ali próxima, em Romanos 2:24. Romanos 2:24 mostra um defeito da igreja dos judeus naquela época. E por que eles tinham que ser movidos primeiro? Diz ali assim, 2:24. Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. E quem são esses vocês? O título explica, os judeus ali. O título diz, ele está falando dos judeus. O nome de Deus era blasfemado entre os gentios por causa do testemunho dos judeus. Vamos entender essa parte. Paulo queria alcançar os gentios, ele queria alcançar o grego, mas havia um obstáculo ali. O testemunho da igreja era um obstáculo para trazer pessoas. O nome de Deus era blasfemado e não exaltado. Era blasfemado entre os gentios por causa do testemunho deles. Muitas vezes o nosso testemunho impede, é um obstáculo para que pessoas venham. Ele é poder de Deus para salvar, mas se você não usa corretamente, ele se torna um obstáculo para trazer. Quer saber, um exemplo que muitos vivem isso? Às sextas-feiras, às vezes, né? Quem não já passou por isso na escola, na sala de aula, em que você pede ao professor para te liberar na sexta, não te dar uma prova, porque você é adventista, e ele fala, mas ele também não é adventista, e ele vem fazer. Olha, tem 5, 6 adventistas na sala, mas um com mau testemunho atrapalha até de toda a escola. Não é bem assim? Às vezes a gente tem que ter muito cuidado com o nosso testemunho perante os gentios, porque ele pode ser um obstáculo, podemos estar sendo um obstáculo à pregação do Evangelho. Aqui é um puxão para nós também. Primeiro, de Romanos aprendemos, não temos do que nos envergonhar, porque o Evangelho é poder para salvar, e por isso eu tenho que ter muito cuidado com o que eu faço, para que não blasfemem o nome de Deus lá fora, mas que glorifiquem o nome de Deus lá fora, por conta do meu testemunho, amém? Falar de tudo isso e não falar da história de Jó é impossível. Então eu vou levar você a Jó. Não tem como não passear um pouco na Bíblia e olhando para Jó e sobre o testemunho de Jó. Por que, Anderson? Porque a gente tem falado, né, quando a gente leu ali, que nós somos um espetáculo para o mundo, não só o mundo, a terra, mas para, a palavra no original é cosmos, né, ou seja, para todos os mundos criados por Deus. E Jó foi isso. A vida de Jó foi um testemunho, um palco aberto para os mundos todos criados por Deus, a gente vai ver daqui a pouco.
né? Você acredita em ET? Deixa ET para lá, tá? ET é um engano maligno, é uma invenção, né? Maligna. Mas a Bíblia fala certamente, né, que há outros mundos criados por Deus. Outros mundos criados por Deus que não caíram em pecado. Estou falando de disco voador, pessoas invadindo terra, não tem nada disso, isso não é bíblico. Eu estou falando de seres amados por Deus, criados por Deus e que não caíram na tentação de Satanás, mas que até hoje também observam o desenrolar dessa novela aqui na terra, já que nós caímos. Vamos a Jó e vamos entender o que aconteceu em Jó. Jó 1. É Jó 1:6 que nós iremos ler, mas vamos dar uma passeada em Jó 1:1. Jó 1:1. E eu queria te perguntar enquanto você lê, como você é apresentado? Quando alguém vai te apresentar, esse é Anderson, ele é lá do bosque, mora lá na colina, mora em Formosa. Como é que você é apresentado? Qual é a característica que lembram de você? Quando alguém fala assim, eu conheci alguém que parece que é seu amigo, seu parente, o nome dele é Anderson, você conhece? Conheço, ele é assim, assim. Qual é a característica que mais lembra de você? Acho que é terrível ser lembrado por alguém que às vezes, é difícil, ou pessoa difícil, né? Acho que é complicado ser lembrado assim, né? Mas aqui, olha como o Jó é descrito. Olha como o Jó é descrito por Moisés. Esse Jó foi o primeiro livro escrito por Moisés, na verdade não foi escrito por Jó. E na sequência, embora ele não seja o primeiro, né? Gênesis é que é, mas Jó foi o primeiro livro a ser escrito. E aqui, Jó 1:1, Moisés descreve Jó. Na terra de Uz, veja, Jó não era israelita. Ele era um estrangeiro. Ele conheceu a Deus, mas ele não era do povo de Israel. Mas ele conheceu e foi servo de Deus, fora do povo de Israel. Na terra de Uz, vivia um homem chamado Jó. E como era Jó? Ele era um homem íntegro, justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. E se desviava do mal. É assim que te apresentam? Já pensou? Assim te apresentarem, ele é um homem íntegro, justo, temente a Deus e que evita fazer o mal. E que evita fazer o mal. Aqui a descrição de Moisés sobre Jó. A descrição de Moisés sobre Jó. Como Moisés te descreveria? Como você seria descrito? Como tem sido o seu testemunho, meu irmão? E o testemunho é poder para salvar amigos e pessoas que nos cercam. Você é colocado como luz para salvar, porque o testemunho, o evangelho é poder para a salvação de todo aquele que nele crê. Seguindo então para a história, vamos entender essa história de Jó. Jó 1:6, o verso que eu queria ler de início. Certo dia, os anjos, algumas versões falam os filhos de Deus, né? Os anjos vieram apresentar-se perante o Senhor, e Satanás também veio com eles. E o Senhor disse a Satanás, de onde veio? E Satanás respondeu ao Senhor, de perambular perante a terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás, reparou meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Agora aqui é Deus descrevendo Jó. Olha, você pode enganar muitas pessoas com um falso testemunho, vamos dizer assim, né? Uma falsa aparência, um testemunho apenas exterior. Mas Deus conhece o coração. Deus conhece os seus pensamentos antes de você dizê-los. Aqui não é mais Moisés descrevendo Jó. É o próprio Deus dizendo quem é Jó. Um homem íntegro, que teme a Deus e evita o mal. É Deus descrevendo a Jó. Como Deus te descreveria? Não como as pessoas te descrevem. A pergunta agora é como Deus te descreve. Sendo você, assim, transparente perante Deus. Tudo Ele conhece. Até mais do que o seu esposo ou seu esposo. Ele sabe muito mais. Ele sabe até mais do que nós mesmos sabemos sobre nós. Aqui, da história, tem algo que a gente tem que entender, que testemunho é importante para a salvação. É um instrumento e uma ferramenta de evangelização. Mas testemunhar a Deus é mais do que isso. E agora você vai entender porque isso é tão importante para a tua vida.
Eu não estou apenas pedindo que você se torne um pregador vivo, alguém que pregue 24 horas por dia. Não estou apenas pedindo isso. Eu estou pedindo, a Bíblia está pedindo, que você entenda que falar de testemunho é ser espetáculo perante os mundos. Olha o que é isso. Jó, aqui havia uma reunião no céu. Na história de Jó, conta que havia uma reunião no céu. Quem estava reunido ali? Todos os mundos criados por Deus. Todos os mundos. Aqueles que não caíram, no caso a terra, né? A única que caiu. Todos os mundos criados por Deus estavam ali. E alguém não havia sido convidado para a festa, convidado para a reunião, mas estava ali. Isso criou aquele murmurinho, né? O que ele está fazendo aqui? O que ele está fazendo aqui? O que Satanás está fazendo aqui? E ouvindo aquilo, Deus então dirige-se a Satanás e fala, de onde veio? Ou seja, o que você está fazendo aqui? O que você vai fazendo aqui? Você não foi convidado. Satanás responde, eu venho de perambular perante a terra. Sabe o que Satanás está dizendo? É uma afronta a Deus. Ele está dizendo assim, de toda a tua criação, de todos os mundos que estão aqui, tem um que me pertence. Um me pertence. Por isso eu tenho direito de estar aqui. Eu venho de perambular perante a terra. Era uma afronta a Deus. Todos os seres criados agora, vendo Satanás afrontoso, pensam, qual será a reação de Deus? Deveria fulminá-lo ali. Mas Deus tinha uma resposta diferente para Satanás. Deus vira Satanás e fala assim, você estava na terra? Tem visto o meu servo Jó? Jó foi o argumento de Deus para calar a Satanás. Você entendeu? Jó foi o argumento de Deus para calar a boca de Satanás. Satanás diz assim, de todos os mundos, um me pertence. E Deus fala, pois desse mundo, uma pessoa me pertence. Essa pessoa é Jó. Homem íntegro, reto, e se desvia do mal. Sobre ele você não tem poder. Sobre ele você não tem poder, porque ele é minha propriedade. Ele é minha propriedade, compreendemos? E a pergunta é, você já entendeu que você é propriedade de Deus? Você já entendeu a quem você pertence? Vemos agora que a questão do testemunho não é só evangelismo, é também, mas é uma questão de domínio e propriedade. Quando você testemunha de Deus, você se torna o argumento de Deus para calar a boca de Satanás. Entendemos isso? Veja só, para não ficarmos no que eu digo apenas, marque aí o texto que nós já estamos, que a gente vai voltar a ele em Jó, mas vamos passar em 1 Pedro 2,9. Eu poderia só citar o verso, mas é tão lindo que eu queria ler com vocês. 1 Pedro 2,9. Já encontramos, está lá no finalzinho, né? Voltamos para o Novo Testamento, 1 Pedro 2,9, diz assim, e agora eu queria que você compreendesse bem, propriedade e domínio, a quem você pertence? A quem você pertence? Porque condizente com isso você tem que testemunhar. O mundo espera de nós coerência entre nossas palavras, nossos atos e aquilo que ao Deus que nós servimos. Diz aqui, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Você é propriedade exclusiva de Deus, chamado das trevas para a sua maravilhosa luz, para anunciar as grandezas de Deus para este mundo. Você entendeu o seu objetivo no mundo agora? Você não sabia por que você veio, por que você está na igreja, aqui está bem claro. Nós somos propriedades, nação santa. A palavra santa, algumas vezes na Bíblia, é apresentada no sentido de sem pecado. Quando a Bíblia se dirige a Deus como sendo santo, ela quer dizer sem pecado. É santo mesmo. É santo mesmo. É sem pecado. Mas quando se dirige a nós, quando se dirige à igreja, quando se dirige ao ser humano, a palavra utilizada tem um sentido de separado, de pertencer a alguém, a Deus santo. É santo, não porque nós não pecamos, porque nós podemos errar, nós podemos cair. E para o pecado existe solução, que é o perdão. Quando caímos, Deus estende a mão. Mas isso não faz de você, agora, não muda a sua propriedade, não faz com que você deixe de pertencer a Deus, não torna você um filho de Satanás. Você ainda é filho de Deus, você ainda é propriedade de Deus, só que você caiu.
Deus estende a mão, Deus te levanta, Deus te recupera, Ele te restaura e você volta ao seu status. Porque você é santo, separado para Deus, compreendemos? Não é santo porque você não peca, meu irmão. E não caia nessa armadilha satânica de achar que você tem que ter uma vida sem pecado. Não é possível. Mas você tem sempre que buscar o perdão de Deus. E sempre que você buscar, Deus estenderá a mão. Porque você pertence a Ele. E Ele foi tão longe para buscar você de volta. Foi tão longe para buscar a humanidade. Porque ela pertence a Deus. A cruz é a prova que Deus tem trabalhado incessantemente para buscar o perdido. Para buscar você. Para marcar na sua fronte um selo e dizer assim, ele é meu. A questão da propriedade e domínio é tão séria que nos fins dos dias, a igreja será selada. O que significa ser selado, irmão? Colocar aquela marca e dizer, é meu, não mexe, é meu. E o mundo também receberá um selo. E a pergunta é de que lado você vai estar? A quem você pertence? A quem você tem dito? Porque receber o selo no fim depende de como você vive hoje. Não depende muito do seu passado, tá? Mas depende das decisões que você toma de hoje em diante. De como você vai mudar a sua vida e seu testemunho de agora em diante. A quem você pertence? Quando as pessoas falam de você, e eu não estou falando de um testemunho exterior, mas de algo que vem de dentro, com poder para salvar outras pessoas. Vamos voltar agora a Jó. Voltemos a Jó. Em Jó havia um acusador. Na história de Jó havia um acusador. Satanás. Satanás, ele faz isso, ele acusa. Ele nos leva a pecar, depois ele joga na nossa cara o pecado que nos fez, para nos fazer entender que a gente não tem mais valor. Quando nós, na verdade, nós somos especiais. Somos nação santa, sacerdócio real. Temos um valor especial para Deus, mas Satanás quer que nós pensemos que nós não temos valor. Ele nos acusa de coisas. E Satanás não ia deixar barato. Depois do discurso de Deus de que, olha, Jó me pertence, Satanás faz uma réplica e diz assim, é fácil amar você. Da forma como Jó está, é fácil. Satanás acusa Jó de ser interesseiro. Presta atenção. Verso 9 diz assim, será que Jó tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás, acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, de tudo que ele possui? Tu mesmo tem abençoado tudo que ele faz, de modo que o seu rebanho estão espalhados por toda a terra. Amar desse jeito é fácil, porque o Senhor dá tudo para ele, tudo que ele quer ele tem. Ele não passa nenhuma necessidade, é rico, próspero, com a família feliz. Tira dele e ele vai te blasfemar. Agora, amar assim é fácil. Ao mesmo tempo, Satanás acusa Deus de comprar o amor de Jó. Você comprou Jó. Jó não vale. Jó não vale como argumento. Não vale como argumento. Porque ele foi comprado com seus bens, com as suas riquezas, com tudo de bom que o Senhor dá para ele. Jó não vale. Busca outro nome. Mas Deus conhece o coração de Jó. Deus conhece Jó. Deus conhece Jó. E quando colocado à prova, Deus fala assim, eu sei que Jó é íntegro, justo e bom, e ele se desvia do mal. Você pode tirar tudo que Jó tem, e ainda assim ele vai louvar o meu nome. Poupa apenas a vida de Jó. Jó é o argumento de Deus para calar a boca de Satanás. Mas aqui a gente às vezes pode pensar, mas Deus foi mal com Jó. Deus é bom. E ele é bom o tempo todo. Deus conhecia Jó. Essa aprovação, certamente Deus não traria sobre mim. Mas não nos é dado uma aprovação maior do que as nossas forças. Amém? Nenhuma aprovação que você passa, meu irmão, é maior do que as suas forças. Jó, Deus conhecia o coração de Jó, conhecia Jó. Ele falou, pode ir, porque eu conheço a Jó. E Satanás foi com toda a força para cima de Jó. Caiu sobre Jó uma doença que até a planta do pé de Jó ficou com feridas. Jó perdeu os filhos que tinha. Ele perdeu todos os bens que tinha. Doente, quase à beira da morte, mas não morreu. E ainda todos os amigos vinham sobre Jó. Tudo que Jó tinha. Agora aquela cerca que Satanás dizia que existia ao redor de Jó, já não tinha mais. E o que Jó fez? O que Jó fez? Jó 1, verso 21.
Jó 1, verso 21. E disse Jó: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Em nada blasfemou Jó sobre Deus. Nu eu vim, e nu eu volto, mas eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que Deus será louvado. Pode você dar assim um testemunho tão forte? Eu espero que sim, meu irmão. Eu espero que a tua vida vá crescendo em graça a cada dia, de modo a você ser assim, um argumento de Deus para calar a boca de Satanás. Para que quando você entre, o diabo fale assim: sai, não mexe com ele não. Vamos procurar outro. A Bíblia diz que quando nós resistimos ao Satanás, ele faz o quê? Ele foge. Resistir a Satanás, ele fugirá de vós. Quando você resiste em nome do Senhor que você resiste, não por nossos próprios méritos, mas em nome de Deus, por Deus e pela convivência que você tem com Deus, pela comunhão que você tem com Deus, você resiste. Satanás começa a perceber que o seu testemunho fala mais alto. Então te tentar, te provar, passa a não ter valor para ele. Porque olha, a gente prova ele, a gente tenta ela não cai e 10 se convertem por causa do testemunho dele. Mexe com ele não, foge dele. Entendemos? Testemunho é poder de Deus para a salvação. É poder de Deus para a salvação. Aqui, o livro de Jó, ao fim, em resumo de tudo, né, que aconteceu com Jó, ao fim, lá no último capítulo, nós vemos que o que Jó passou realmente foi duro, foi difícil, foi prova em prova, acima de prova. Eu não estou dizendo aqui para você que você vai ter vida fácil, que não vai. Quando você se coloca ao lado de Deus, você sobe num palco, uma luz acende sobre você, um monte de pedra começa a ser jogada sobre você, é provação em cima de provação. Então não é vida fácil, não. É todo mundo te olhando e é Satanás te acusando, é Satanás te tentando. Não é vida fácil. Se manter firme, fugir do mal, se colocar como uma nação santa e eleita, separada para Deus, isso nunca foi fácil para ninguém. Todos aqueles que se colocaram como amigos de Deus na história do mundo foram perseguidos por este mundo. Foram perseguidos por este mundo. Então, meu irmão, você não vai ter vida fácil. Nós não temos. A cada dia, a cada ano que se passa, a vida da igreja vai se tornando cada vez mais difícil. Até chegar um ponto em que Deus vai falar assim, ó, sela, para todo mundo saber e parar de mexer, porque você é meu. Sela, porque você é meu. Mas hoje eu tenho que me tornar propriedade, entender a quem eu pertenço hoje, de quem eu sou filho, de quem eu sou filho. Quem domina sobre mim? Domínio e propriedade. Era disso que se falava lá em Jó. Domínio e propriedade. No final, na história de Jó, a gente está falando do capítulo 42, o verso 10. O verso 10 diz assim: depois, passado tudo isso, depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro. E lhe deu em dobro tudo que tinha antes. A bênção vem. Quando você tem um testemunho fiel a Deus, a bênção vem. Muitas vezes você só vai conhecer essa bênção lá no céu, mas por muitas vezes aqui mesmo na terra a prosperidade e a bênção de Deus vem sobre nós. E a gente consegue perceber isso. Eu queria encerrar dizendo a você que aonde quer que você vá, você sempre tem que saber que você foi colocado ali por uma razão. E a razão é para ser luz. Às vezes você pergunta, por que eu vim trabalhar aqui? Por que eu estou morando aqui nesse lugar? Às vezes, por que eu estou fazendo aqui nessa escola? O que eu estou fazendo aqui nesse mundo? E a razão é para ser luz. Mas não para a nossa própria glória. Não para a nossa própria glória. Mas para a glória de Deus é que o nosso testemunho tem que ser fiel. Para que Deus seja honrado e glorificado, para que Satanás seja calado pelo testemunho da sua igreja. E nós não sejamos mais obstáculos para que outras pessoas venham a Cristo. Ao contrário, seremos um imã, um bom perfume de Cristo, que atrai pessoas a Deus. Mateus, vamos terminar com Mateus 5, 16. Mateus 5, 16. Todos conhecem, é um verso famoso, conhecido de todos. Mas repita com você várias vezes, até você entender o que Deus quer para você. Jesus aqui está falando a você, não é o Anderson. É Jesus falando ao seu coração agora. Depois de tudo que nós vimos
sobre esse grande Big Brother cósmico que nós temos e vivemos, Deus agora Ele quer que você pare e reflita. Qual a razão de você estar aqui na igreja hoje? Qual a razão e qual é a conduta que você deve ter ao sair da igreja, ao viver cada dia da semana que se aproxima? Diz o verso assim, Mateus 5, verso 16. Assim, fale comigo, assim brilhe a vossa luz diante dos homens. Para quê? Para que vejam as vossas boas obras. E façam o quê? E glorifiquem a mim? Ao vosso Pai que está no céu. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Entendemos isso? Deus seja glorificado, meu irmão, sempre que Deus é glorificado sempre que você dá um bom testemunho. Quando você testifica de Deus para todas as pessoas. Quando você é reconhecido como cristão, não pela camiseta que você veste, mas pelas palavras que você fala, pela conduta que você tem, por tudo que você faz, pelo amor que você manifesta pelos outros, Deus será lembrado. E as pessoas vão querer, eu quero sim ser como Ele, eu vou procurar então o mesmo Deus. E as pessoas serão atraídas a Cristo. E Satanás, que tanto tem te oprimido, ele para de lutar contra você, porque ele percebe, ele foge de você. Porque ele fala, ele é calado pelo seu testemunho. E o nome de Deus é honrado. Eu não sei quais têm sido os desafios que você tem enfrentado. Eu conheço os meus. Eu sei as minhas lutas, e eu sei quanto tem sido difícil carregar o nome de cristão. Mas as provas que eu passei não são nada perto das provas que Jó passou, que Paulo passou, que os apóstolos e tantos outros que carregaram essa mesma bandeira passou. Em todos eles, em cada um deles, quando olhamos para a vida deles, Deus foi honrado. Deus foi honrado. E Deus também será honrado por aquilo que você faz. Quando alguém chegar e falar, olha, te apresento um homem íntegro, justo, uma mulher íntegra, justa, que se desvia do mal, amém? Fiquemos de pé, igreja. Vamos orar a Deus, porque só por Deus mesmo, para alcançarmos hoje o que a Bíblia nos trouxe. É difícil, por nós não há méritos, por nós não há força. É muito difícil alcançar isso, mas esse é o objetivo de Deus para nós. Essa é a vontade de Deus para você. Vamos orar para que Ele alcance e que isso seja verdade na nossa vida. Querido Pai, toma o nosso coração, doma nossas mãos, doma a nossa língua, os nossos pensamentos, que o Senhor habite em nós, que o eu morra e que o Senhor viva em nós. Que a cada passo, a cada gesto, a cada palavra, o Teu amor resplandeça em nós. Os atos dos Teus filhos hoje sejam um ímã para atrair pessoas a Ti e que Satanás seja calado pelo poder da Tua igreja. Sejamos, cada um aqui, instrumentos Teus para a salvação. E pedimos a Tua mão e a Tua direção sobre isso agora. Porque ao olharmos para nós, não vemos condições de realizar isso. O que nos pede hoje, Senhor, é muito grande para nós. E quem somos nós para darmos tamanho testemunho? Ao olhar para o nosso coração, e o Senhor conhece bem o nosso coração, há nele só impureza, pensamentos ruins, coisas más. Uma natureza pecaminosa ainda habita em nós. Tira de nós, coloca em nós a Tua vontade, muda o nosso coração, faz em nós um transplante de coração, dá-nos um coração novo, amoroso, que ama a Ti e que ama os Teus preceitos, os Teus mandamentos e que vive cada dia por Ti e não por nós mesmos. E que com isso outras pessoas sejam salvas e que ao final possamos realmente dizer que o Senhor voltou para buscar os seus e nós estaremos entre os seus, domínio e propriedade marcados ali, e nós firmes ao Teu lado, é o que te pedimos por Jesus. Amém. O irmão Anderson vai recebê-los à porta, no olhar, e que todos tenham o restante de sábado em Jesus Cristo. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus, a verdadeira paz. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus, o sentimento mais
precioso que vem do nosso Senhor. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Que só tem quem já conhece a Jesus. Que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia. Deus abençoe você. Um feliz sábado. Feliz sábado para você também que está aí na internet. E conheça esse grande amigo Jesus. Em nome de Jesus. Abraço a todos.